This call is now being recorded. Olá, cumprimento a todos e a todas que estejam assistindo essa apresentação. O meu nome é Wanderson Dafra, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, no campus de Marechal Cândido Rondon. Sou orientado pelo professor Dr. Erickson Hideki Hayakawa e co-orientado pela professora Terezinha Correia Lindino. Pesquiso, dentro da pós-graduação, o processo de alfabetização cartográfica nos anos iniciais do ensino fundamental. E fora desse mundo acadêmico, eu sou professor da educação do campo e também da educação de jovens e adultos. E é nesse sentido que no evento, que busca discutir o agronegócio e a sustentabilidade, eu busquei de refletir um pouco sobre o processo de alfabetização cartográfica e as suas especificidades nas escolas do campo em que eu trabalho e nas escolas da cidade em que eu já trabalhei. E o processo de alfabetização cartográfica, ele está previsto na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. E ela propõe que todos os estudantes do território brasileiro, eles sejam estimulados a desenvolver a capacidade de ler, interpretar e também elaborar esses produtos cartográficos. E esse processo de alfabetização cartográfica, ele consiste na aquisição de diferentes noções da própria linguagem cartográfica, essas noções que vocês podem visualizar aqui no slide, como a visão oblíqua e vertical, imagem tridimensional e bidimensional, o alfabeto cartográfico, que é composto por ponto, linha e área, a construção da noção de legenda, proporção e escala, referências, lateralidade e orientação no espaço geográfico. E o domínio dessas noções de forma integrada, visto que a BNCC propõe uma aprendizagem progressiva dessas noções básicas, permite que os estudantes desmistifiquem a cartografia apenas enquanto um desenho e passem a interpretá-la como meio de comunicação e leitura das representações gráficas no processo de aprendizagem da geografia. E é nesse sentido que os estudantes, ao longo desses 9 anos do ensino fundamental, eles desenvolvem diferentes atividades para que eles se tornem, então, leitores críticos de mapa e também mapeadores conscientes. Entretanto, a linguagem da cartografia ela é uma linguagem complexa e ela exige um trabalho didático cartográfico partindo, então, do concreto, da realidade do aluno, para o abstrato, que seriam, então, os nossos produtos cartográficos, e valorizando sempre as características da realidade que os alunos vivem. E é nessa perspectiva que o nosso trabalho, a nossa apresentação, ela busca refletir sobre a necessidade de pensar as especificidades da alfabetização cartográfica, tanto em escolas do campo, quanto em escolas da cidade, posto que a maioria das sequências didáticas difundidas, elas são pensadas para o espaço urbano, onde esses alunos eles vivem nas proximidades das escolas. O nosso caminho metodológico adotado para a realização desse trabalho, ele se deu por meio da análise de habilidades das formas de representação e pensamento espacial presentes na BNCC, e sugestões de atividades didático-cartográficas que foram difundidas em livros, publicações e também em manuais escolares. E, para tanto, a gente selecionou a habilidade 08 do segundo ano do ensino fundamental de Geografia para análise e realizou reflexões sobre as possibilidades de trabalho nas duas modalidades, tanto na educação do campo quanto na educação na cidade. Da atividade Caminho Casa Escola, que é sugerida em diversos materiais escolares e complementa a alfabetização cartográfica. Essa habilidade, então, ela busca proporcionar a identificação e a elaboração de diferentes formas de representação, como desenhos, mapas mentais, maquetes, com o intuito de representar os componentes da paisagem e dos lugares de vivência dos estudantes. E, então, ela entra em acordo com a alfabetização cartográfica, porque ela busca, então, familiarizar alguns elementos básicos, esses conceitos estruturantes que a gente viu anteriormente aqui. Essa habilidade ela vai estar auxiliando o seu desenvolvimento.
por meio, então, do ato de mapear e de fazer os próprios mapas. E uma das atividades sugerida para alcançar, para desenvolver essa habilidade, é justamente a representação, por meio de um mapa mental, do caminho percorrido da casa até a escola, ou, no caso das escolas do campo, de outros percursos que sejam significativos para os estudantes. E essa atividade, ela foi difundida pelas professoras Rosângela Duim de Almeida, Elza Passini e Maria Helena Cimieli, que foram as primeiras pesquisadoras na área de cartografia escolar a partir da década de 1980. E até nos dias atuais elas são utilizadas nas escolas. E o processo de realizar, então, esse mapeamento do percurso da casa até a escola possibilita a utilização de diversas noções cartográficas, pois os estudantes precisam estabelecer pontos de referências, mobilizar a lateralidade, transpor a visão oriental para a visão vertical, transformar a paisagem tridimensional em um plano bidimensional, além de realizar reduções e estabelecer proporcionalidades. Entretanto, essa atividade ela foi pensada para uma realidade urbana, onde os estudantes vivem nas proximidades das escolas e conseguem representar o trajeto num desenho numa folha A4. Nas escolas do campo, em que os alunos, nas escolas do campo ou escolas da cidade, que recebem tanto alunos do campo quanto da cidade, desenhar o trajeto percorrido da casa até a escola não apresenta o mesmo êxito no processo de alfabetização cartográfica, uma vez que esses estudantes, na maioria dos casos, moram distante das escolas e precisam de uma abstração maior para representar esse percurso com elementos significativos que permitem a compreensão que essa representação não é apenas um desenho, mas um mapeamento da superfície terrestre, semelhante com os mapas murais ou os mapas encontrados nos livros didáticos. E aqui, nessa figura, a gente pode observar a representação do trajeto realizado diariamente por um aluno de 7 anos, do segundo ano do ensino fundamental, que vivia distante da escola. E é possível, então, observar alguns pontos de referência que o aluno selecionou para sua representação, e também é possível observar que o aluno teve dificuldade para fazer essa passagem da visão oblíqua, que é a nossa visão horizontal, para a visão vertical, que é a visão do mapa. E, além disso, o estudante representou aqui a sua casa em azul, a escola em vermelho, sendo interligada por um trajeto marrom. No entanto, essa não refere ao cotidiano do estudante, pois ele vive distante da escola e não possui abstração suficiente para realizar grandes reduções e generalizações. E dessa forma ele não conseguiu representar o trajeto que ele percorre realmente diariamente. E isso fez com que o estudante não reconhecesse o desenho como uma representação da superfície. Mas, visto que essa reta estabelecida no desenho, ela não é o seu caminho percorrido. E nessa perspectiva, o desenvolvimento da habilidade 02 a 08 do segundo ano do ensino fundamental, ela precisa, sim, valorizar a realidade dos estudantes, pois no segundo ano do ensino fundamental, eles encontram-se no pensamento concreto e apresentam dificuldades para realizar abstrações tão complexas como a da linguagem cartográfica. E dessa forma, pode-se solicitar outros mapeamentos que sejam significativos, como o da sala de aula, do quarteirão, ou até mesmo da própria casa do estudante, posto que a proposta da casa e da escola são apenas pontos de referência, mas podem ser substituídos por outros elementos da paisagem, pois a finalidade da atividade é justamente a mobilização das noções cartográficas para realizar a elaboração dos mapas mentais com o intuito de formar mapeadores conscientes e também leitores críticos de mapa. Dessa forma, a gente precisa sempre estar valorizando a realidade do estudante para que essa alfabetização cartográfica ela seja significativa. Aqui a gente tem algumas referências utilizadas no nosso trabalho e desde já o nosso obrigado.